Eu quero ler com você o texto de Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 10. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele faz um agradecimento. O texto diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Tudo e em todas as coisas, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. O apóstolo Paulo está, mais uma vez, em suas missões e passando necessidade. Paulo passou naufrágios, frio, fome. Várias vezes perdeu tudo que tinha nos naufrágios que sofreu. Não fosse o sustento que recebia de alguns irmãos, especialmente da igreja de Filipe, teria passado dificuldades muito mais intensas. E é por isso que ele está agradecendo aos filipenses pela generosidade deles de ajudá-lo naquele momento difícil, mais um momento difícil que ele estava passando. E mais do que isso, ele diz: não necessariamente eu estou agradecendo vocês por causa da minha necessidade. Não é exatamente porque eu estou suprido agora que vocês me ajudaram, mas é pelo gesto de amor. Isso é o que mais vale. Saber que vocês lembraram de mim. E essa é uma das belezas da experiência cristã. É saber que o cristianismo nos chama a cuidar uns dos outros. E esse é um momento que nós precisamos mais do que nunca viver essa experiência. Mas para isso a gente tem que seguir o caminho do apóstolo Paulo, para a gente adquirir algumas compreensões. Veja, eu quero começar pelo verso de número 11, quando o apóstolo diz assim: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente aqui está relacionado à expressão que dá origem à palavra contente. É uma pessoa que tem contentamento. Paulo está dizendo: eu aprendi a ter contentamento com aquilo que eu tenho. Eu aprendi a viver contente, seja qual for a circunstância pela qual eu esteja passando. Ele está em dificuldades, mas ele não está murmurando. Ele está em momento de pobreza, como ele relata, mas ele não está lamentando por isso. Porque ele tem um propósito que é muito maior do que o momento pelo qual ele está passando. É ele que diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso da glória que há de ser revelada a nós. Esse é o apóstolo Paulo. Mas eu gosto e eu aprendo muito quando ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a ter contentamento. Quando a gente aprende alguma coisa é porque houve um tempo que a gente não sabia. E talvez o apóstolo Paulo nem sempre teve essa condição estabelecida nele. Houve, por exemplo, um momento declarado na palavra, na carta aos Coríntios, onde ele está desconfortável com uma situação que ele tem. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era uma demanda
um pouco mais emocional, um pouco mais relacionado ao seu caráter. Eu não sei exatamente o que era aquele espinho na carne, mas ele insistentemente clamava a Deus para que ele fosse liberto daquela angústia. E o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. E no próprio relato, no mesmo relato daquele texto, o apóstolo Paulo diz que mais à frente ele vai perceber que aquilo pelo qual Deus estava permitindo ele passar estava poupando da sua própria soberba e da sua própria vaidade. Ele diz: para que eu não me ensoberbecesse na grandeza das revelações que eu estava recebendo de Deus. Deus sabia que eu ficaria insuportável, dada a arrogância e a vaidade que poderia se apoderar de mim se ele não permitisse aquele espinho na minha carne. Paulo foi sendo forjado por Deus. Paulo foi tirado de um lugar de relevância, de honra, quando ele está cego ainda, após a sua conversão em Damasco. O Senhor diz ao profeta para ir orar por ele: vai lá, Ananias, porque importa a ele ainda sofrer muito pelo meu evangelho. Deus foi quebrantando Paulo e ensinando. Ele diz: eu aprendi a ter contentamento. A gente precisa aprender a viver com contentamento. A gente precisa aprender a murmurar menos, a reclamar menos da vida. A gente precisa aprender a gozar as coisas que a gente tem, a desfrutar as coisas que a gente tem, ainda que elas sejam poucas. Veja, irmãos, entenda uma coisa: contentamento não significa conformismo. Contentamento não significa apatia. Contentamento não significa resignação. Contentamento não significa autocomiseração. Contentamento não significa estar paralisado com a condição que você está vivendo, ou do modo que você está vivendo, e perder a capacidade de sonhar, de fazer planos, de projetar uma vida melhor. Não, contentamento não é isso. Contentamento não é conformismo. Você pode desejar conquistar muitas coisas na sua vida. Você pode ambicionar, porque nem toda ambição é ruim. Ruim é quando a gente constrói as nossas ambições antes de construir a nossa ética. Mas quando a gente constrói primeiro os nossos valores e a nossa ética, a gente pode ir atrás dos nossos sonhos e das nossas ambições sem fazer com que isso seja um instrumento de atropelar os outros ou de ser indiferente aos outros. Você pode ter sonhos, você pode fazer muitos planos para a sua vida, você pode desejar um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, um salário melhor. Você não só pode, como deve desejar, e deve trabalhar, e deve se esforçar para isso. Mas você não pode permitir que os seus desejos e os seus sonhos, que aquilo que você projeta ter ou almeja conquistar na sua vida, se torne mais valioso do que aquilo que você tem. Porque os sonhos, os desejos, os planos, os projetos, as metas, as visões que construímos para a nossa vida estão num tempo futuro. E o futuro não existe. O único tempo que nos cabe é o tempo chamado hoje. Portanto, se aquilo que está no futuro é mais precioso e valioso, ao ponto de fazer você viver infeliz com aquilo que você tem no presente, então nós precisamos aprender com Paulo a ter contentamento. Você pode desejar uma casa melhor, mas não pode fazer com que este desejo transforme o lugar que você tem num ambiente de murmuração, de reclamação, de infelicidade.
Você pode fazer deste lugar um lar. Você pode fazer deste barraquinho. Se porventura você está me ouvindo numa condição precária e humilde, você pode fazer deste lugar um lugar de afetos. Um lugar onde a vida possa exalar perfumes de abraços, de sorrisos, de alegria. Sabe, você não tem carro, você vai a pé para o trabalho, vai de bicicleta ou você vai de ônibus. Eu lembro do meu tempo de segundo grau, na época era segundo grau que a gente chamava, né? Não era ensino médio. E eu estudava na Escola Técnica Federal, no Maracanã, e morava em Jacarepaguá, no pau da fome. É isso mesmo, é esse o nome feio mesmo que você ouviu. E eu pegava o ônibus 601 para voltar para casa e para ir. E às vezes pegava o trem. Eu gostava muito do trem. E tinha dias que o trem estava tão lotado, que a gente tinha que depender de um amigo ou confiar em alguém para ficar com a nossa mochila. E a gente tentava sair do trem, espremido entre aquela multidão, para que quando a gente chegasse do lado de fora, a pessoa nos desse pela janela a mochila, porque não dava, ou era você ou a mochila que saía pela porta, as duas coisas não era possível. E era um tempo de muita diversão. Todos os dias, em pé, espremido. E às vezes eu olho para trás, quando me pego reclamando da vida, quando me pego reclamando do meu carro que está velho, quando me pego reclamando das circunstâncias, quando me pego desistindo de ir a algum lugar porque é longe. E eu lembro quando a gente entrava juntos num trem ali em Madureira para ir até Campo Grande com meus primos, para a gente depois pegar um ônibus que demorava uma eternidade para depois andar alguns quilômetros a pé até chegar na casa onde moravam meus avós. E era muito divertido aquele tempo. A gente foi, ao contrário de Paulo, que foi aprendendo a ter contentamento, a gente foi melhorando de vida, a gente foi ganhando recursos, a gente foi ganhando conforto, a gente foi se abastecendo de tecnologia, a gente foi ganhando sofisticação, a gente foi ganhando modernidade. E ao contrário de Paulo, que na sua caminhada aprendeu a ter contentamento, a gente foi cada dia mais ficando infeliz com as coisas que a gente tem. A gente foi cada dia mais não sabendo aproveitar os momentos da vida onde a gente pode se alegrar. E quem sabe fazer do ônibus, como a gente fazia, um lugar de relacionamentos, onde a gente conhecia o motorista, o trocador, onde fazíamos amigo oculto no final do ano. No ônibus, onde a gente se espremia em pé, onde muitas vezes eu amarrava a mochila naquele ferro de cima para poder me segurar, porque eu não sou provido de estatura suficiente para segurar no ferro do ônibus e eu não tinha outra opção. Eu pedia para alguém amarrar minha mochila para que eu segurasse na mochila, para que eu pudesse me apertar ali e suportar o balanço das curvas da Serra do Grajaú. O que nós fizemos com nossos filhos, o que nós fizemos com a nossa vida, nós nos tornamos pessoas amargas, incapazes de lidar com a simplicidade, incapazes de lidar com as coisas pequenas da vida e ver a preciosidade que existe nelas. Incapazes de aproveitar o tempo que nós temos nesse lugarzinho apertado onde a gente mora
Eu me lembro que quando eu comecei a construir minha casa, eu construí uma casa de 2 andares, com um quarto para cada um, e com 3 banheiros, e com sala, e com quintal, e varanda, e sótão. Mas enquanto a gente construía esta casa, a gente ficou morando numa kitnetzinha que só tinha 2 cômodos. E a gente se espremia juntos ali, eu, Margarete e nossos 3 filhos. Ontem mesmo eu assisti a um vídeo deles brincando no único quarto que a gente tinha, onde a gente dividia. E eles empilhando os colchões e pulando e subindo uns sobre os outros. E depois que a gente foi para casa grande, eles disseram que tinham saudades daquele tempo, quando a gente vivia apertado, dividindo o mesmo cômodo. Mas quando a gente estava lá dividindo aquele cômodo, uma das causas da nossa infelicidade era o desejo iminente de terminar a casa nova. E quantas vezes isso foi motivo de discussão, de mágoa, de frustração. E aí a gente se mete em dívidas por causa disso. Porque a gente desaprendeu a viver contente com aquilo que a gente tem. Você pode fazer desse momento de quarentena um momento criativo e um momento prazeroso que você jamais teve na sua vida com a sua família. A gente só tem que aprender, ou reaprender o que a gente esqueceu. A viver contente com o que a gente tem e com o momento que a gente está passando na vida. Sonhe, deseje e lute para conquistar os seus sonhos. Mas não permita que eles sejam mais preciosos do que a dádiva do hoje que você está tendo. A dádiva do presente. E presente se chama presente, curiosamente. Porque é um presente de Deus. A oportunidade que você pode ter ao terminar esse culto, de telefonar para alguém, de pedir perdão ao seu marido, à sua esposa, de abraçar os seus filhos, de sair do seu quarto, do seu isolamento e ir ao encontro dos seus pais. Aprenda a viver contente. A segunda coisa que Paulo nos ensina é que ele diz: tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência. Tem um poema que diz que a maturidade não tem a ver com quantos aniversários a gente fez. Mas a maturidade tem a ver com o que a gente aprendeu das experiências que a gente viveu. Porque é possível que muitas vezes a gente vai ficando velho e a gente não aprende nada com a vida. A gente vai ficando velho e a gente não tira lições dos momentos e das oportunidades que a vida nos dá. Paulo diz: eu tenho experiência em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi com as minhas experiências. É isso que ele está dizendo. A gente tem que ter a sensibilidade, a capacidade de conseguir colher dos momentos difíceis da vida as lições que eles podem nos ensinar. Esse é um tempo de aprendizado que a gente está tendo. Ontem mesmo no nosso PG de casais, o Murilo comentava com a gente e compartilhava, né? Pastor, é possível que esse momento passe e muita gente não aprenda nada.
Mas sabe por que a gente não aprende? Porque a gente está sempre com os olhos no futuro. A gente está sempre reclamando, a gente está sempre murmurando. A gente está sempre se debatendo diante das circunstâncias e não permite que elas possam operar em nós o mover que elas podem fazer no nosso pensamento, no nosso coração. O apóstolo Paulo, esse que está dizendo que já tem experiência em todas as circunstâncias, ele nos ensina um pouquinho o que significa ter experiência. Em Romanos capítulo 5, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala que ele se gloria na esperança da glória de Deus. Ele se gloria, ele tem uma esperança de que a glória de Deus um dia vai se revelar plenamente na sua vida. Ele verá o Senhor e ele será transformado e todas as dores e tribulações da vida irão ter fim. Mas ele, no versículo 3, ele diz assim: mas não é somente nisso que eu me glorio, eu também me glorio nas minhas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações. E o cristianismo, sobretudo, não é um lugar para a gente desejar o tempo inteiro escapar das tribulações. Nós vivemos uma fé ansiosa por milagres. Nós temos ensinado erroneamente as pessoas que no momento que a vida começa a doer, elas precisam clamar ao Senhor para a dor passar. Mas eu olho o apóstolo Paulo dizendo: eu me glorio nas minhas tribulações, porque são elas que vão me levar às experiências que eu preciso ter para eu aprender a viver os momentos difíceis da vida. E nós transformamos a fé cristã e o Deus cristão na rota de fuga de todo e qualquer sofrimento. Eu não quero dizer que a vida é para ser vivida em sofrimento, mas eu quero dizer que se ela nos trouxer sofrimentos, nós precisamos entender que eles podem produzir em nós experiência. E ele diz no versículo 3 do capítulo 5 da carta aos Romanos: porque nas tribulações nós aprendemos a perseverança, resiliência, resistência. E a perseverança nos leva à experiência. Se a gente foge dos problemas, se a gente espera que Deus seja aquele que o tempo inteiro vai impedir que as tribulações nos atinjam, se é esse o Deus que nós estamos buscando, nós estamos fugindo da possibilidade de viver as experiências que fizeram de Paulo o homem cristão que foi. Porque as tribulações produzem perseverança e a perseverança, experiência. E aqui a coisa começa a ficar bom, porque ele diz assim: e a experiência nos leva a ter esperança. Por que que a experiência nos leva a ter esperança? Porque a gente vai aprendendo com as lutas da vida que elas não podem nos vencer. Que no final das tribulações, nós permanecemos de pé porque o Senhor nos sustenta. E quando a gente vai ganhando experiência de que a gente aprende a ter resistência, tenacidade, resiliência, quando a gente entra num novo momento difícil da vida, a gente vai viver com esperança. Se alguém vendeu para você a mensagem de que o cristianismo é a válvula de escape dos sofrimentos da vida,
é a rota de fuga da tribulação. Que o Deus que se revelou em Jesus é aquele que se colocará como um anteparo para que nenhum mal, nenhuma dor, nenhuma tribulação te atinja. Você está tentando buscar uma vida sem a oportunidade de crescer com ela. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança aquieta a confusão do coração, o apóstolo Paulo diz. A esperança aquieta o medo, a esperança aquieta a murmuração, a esperança aquieta as dúvidas. A esperança, ela é o alimento da fé, porque eu não me desespero mais, porque eu sei que em todos os momentos difíceis que eu vivi, o Senhor, Ele me sustentou. E por isso eu tenho esperança de que esse momento também vai passar. E Paulo então diz que essa esperança abre portas para o amor habitar o nosso coração. Que ele é derramado pelo Espírito Santo. Vamos voltar ao ponto onde ele diz: eu sei o que é estar humilhado e sei o que é ser honrado. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, irmãos, que quem só conseguiu colher mágoas dos seus relacionamentos difíceis, quem só conseguiu colher ódio do chefe autoritário, quem só conseguiu colher ressentimento do pai austero, da mãe nervosa, do irmão abusivo, do bullying que sofreu na escola, quem só conseguiu colher dessas situações sentimentos amargos, não saberá estar no lugar de ser honrado. Porque vai reproduzir a mesma mágoa. Vai reproduzir para o outro a mesma humilhação que passou. A mesma arrogância, a mesma soberba. Se a gente não aprender a encontrar em Deus a paz do nosso coração, no momento da humilhação, o que a gente vai carregar como experiência para dividir depois serão apenas os maus sentimentos que a gente ficou abrigando e guardando nos porões da nossa alma. E quando Paulo diz, eu sei o que é ser humilhado e sei o que é ser honrado, é porque ele aprendeu a suportar a humilhação e a passar por ela sem permitir que ela destruísse a sua integridade. É este o apóstolo que em Romanos 12 diz, vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Porque senão a gente se tornará apenas a repetição de tudo que a gente tem sofrido na vida. E aí é o homem que o chefe grita com ele no trabalho, e ele grita com a mulher em casa, e a mulher grita com os filhos, e o filho grita com o irmão menor, e o irmão menor morde o colega na creche. A gente não aprende. Jesus diz, numa de suas parábolas, servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se a gente não aprender a este contentamento com as coisas pequenas, jamais estaremos contentes com as coisas grandes. Jamais estaremos contentes na abundância. Por isso que a maioria das pessoas não é feliz na riqueza.
por que não são felizes na riqueza? Por que não são felizes depois de terem conquistado tudo que sonharam? Porque se a gente não é contente com o pouco que tínhamos, nada será suficiente. A sua felicidade estará sempre no futuro. A sua felicidade estará sempre em ter mais. A sua felicidade estará sempre no que você não tem. E não haverá riquezas suficientes. E não haverá tempo disponível de vida para conseguir matar a sede desta sanguessuga, como diz o livro do sábio Salomão. E é por isso que quando a gente não é contente no pouco, a gente também não sabe repartir. A gente não sabe dividir. Por quê? E é por isso que nós, da sociedade ocidental, somos tão obcecados por esse negócio chamado propriedade privada. É meu, eu conquistei, me pertence, são meus troféus, é o fruto do meu trabalho. Ah, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será. E a gente divide com amargura. E a gente não consegue abrir a mão sem tentar emitir um juízo sobre aquele que nós estamos ajudando. Mas se você parar do lado de um morador de rua, que está comendo um pedaço de bolo que ganhou, e você sentar ao lado dele, bem vestido, e disser a ele, eu estou com fome, você divide seu bolo comigo? Você pode ser surpreendido por aquele que nada tem, dividir o pouco que tem, porque ele sabe o quanto a fome dói, e ele sabe estar contente com aquilo que tem naquele momento. Por isso não se nega a dividir. Pense nisso. E eu termino com a última e talvez mais imponente frase do apóstolo Paulo nesse texto. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é passar fome, sei o que é ter abundância. Sei o que é ter fartura e sei o que é ter privação. Sei ser humilhado e sei ser honrado. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, porque em toda e qualquer circunstância eu tenho experiência, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero dizer para você, neste momento que está vivendo preocupações, medo, angústia, você pode, você vai passar por esse momento. Porque o Senhor não te deixará sozinho. Porque o Senhor é contigo. É Ele que te fortalece. É Ele que vai prover. Não se desespere. Você é trabalhador autônomo, você que perdeu a sua renda, você que teve que fechar seu estabelecimento, você que não vai receber porque o seu patrão também não terá dinheiro para te pagar, você que foi demitido. Não se desespere. O Senhor te fortalece. Mas eu não gostaria de terminar com este versículo. O apóstolo Paulo, no verso 14, diz: todavia, vocês fizeram muito bem, se associando a mim na minha tribulação. Esta palavra eu quero dar à igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a igreja olhou para ele e diz, mas você não precisará passar por este momento sozinho, porque nós vamos
suprir as suas necessidades com o pouco que temos. Por que eu digo o pouco que temos? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que as igrejas da Macedônia, da qual Filipenses faz parte, elas contribuíram com o seu ministério e ajudaram as pessoas necessitadas, apesar da sua extrema pobreza. Eram igrejas extremamente pobres. A gente não está falando de uma igreja rica, abastada. Não, a gente está falando de uma igreja macedônica extremamente pobre, segundo o texto de 2 Coríntios capítulo 8. E Paulo está dizendo: é muito bom saber que vocês decidiram não me deixar passar necessidade. Você, cristão, em qualquer lugar, você pode ser instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Mais do que dizer às pessoas, como estou dizendo aqui, você pode, você vai passar, não tenha medo, o Senhor é contigo. Eu creio nisso, sim, mas eu também creio que eu e você seremos instrumentos de Deus para sustentar e abençoar a vida destas pessoas. O projeto Ação Querer Bem, que a Margarete, minha esposa, coordena e participamos também, colaboramos com ele, a Igreja do Pichincha. Ele é um projeto estruturado ali pela Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá. Está com uma campanha, uma vaquinha para levantar 30 mil reais para suprir necessidade de família, de gente que está sem salário e sem comida. Nos últimos 2 dias, a Margarete quebrou a quarentena para ir buscar doações de uma rede de supermercados que está fazendo doações, o Presunic do Pichincha, fazendo doações para abastecer essas famílias, e famílias com inúmeras crianças em isolamento e sem renda estão sendo supridas. Talvez haja um irmão, uma irmã, um vizinho seu, porque eu não estou falando apenas da comunidade carente, talvez haja um irmão em Cristo, um profissional autônomo, pessoas que estão nesse momento sem saber como irão pagar as suas contas. E nós somos a igreja, como a igreja de Filipe. Nós somos a igreja. Você pode ser instrumento de Deus para que as pessoas passem por este momento sem desespero. Você pode ser mão de Deus para abençoar alguém. Bate na porta, pega o telefone, se oferece para pagar uma conta, pergunta se tem leite para as crianças, pergunta se eles conseguiram fazer compras. Você que é inquilino, você que é proprietário de um imóvel, que tem alguém que o alugue, procure saber se essa pessoa terá condições de lhe pagar o aluguel. E se você puder, e se estiver no seu alcance, seja benevolente, seja generoso, porque naquilo que talvez nós estejamos supridos, nós podemos, nesse momento da história, ser instrumento de Deus para suprir alguém. Nós não precisamos do Estado ter que promover isso, ainda que seja dever do Estado. Mas em vez de nós ficarmos mergulhados nesta picuinha ideológica, que a gente entenda qual é o nosso papel. E Paulo diz aos Filipenses: muito obrigado por vocês terem sido generosos. Porque apesar de eu saber passar pobreza e fome, isso não é bom. Melhor é ter ajuda. Melhor é ter alguém que se lembre de nós e saber que a gente não está sozinho no meio da dor. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos faça instrumentos das suas mãos, e para que de alguma forma o Senhor alcance você que está me assistindo com socorro neste momento difícil. Mas saiba, o Senhor é contigo. Amém. Oremos.